Na aula 2 de Eletrônica Digital, nós vamos estudar um conceito que está sendo deixado de lado quando os entusiastas começam a aprender a programação, mas que eu acho que ela deve ser a primeira coisa a ser estudada, que é a lógica de programação. Não adianta você querer resolver um problema, montar um código, sentar na frente do computador e tentar escrever e começar a escrever o código sem nenhuma estruturação, sem nenhuma sequência de pensamento. Porque você vai se perder, você vai criar talvez um código ineficiente. E não só isso, é muito comum os alunos me procurarem quando eles estão começando a fazer a programação e falar: professor, não estou entendendo aqui, meu código não funciona, não sei porquê. Aí eu falo: beleza, me mostra aqui o teu algoritmo, o teu fluxograma, alguma coisa. Ah, não tenho, não sei o que é isso. Tá, então o aluno mostra um código de, sei lá, 5.000 instruções na linguagem dele, que saiu da cabeça, e você tem que se virar para entender o que saiu da cabeça dele, como que foi organizado o raciocínio. Simplesmente falo: é impossível. É impossível, ou você tenta resolver, ou você começa de novo, mas da próxima vez organize seu pensamento. Como? Montando uma lógica de programação. Então, aparentemente, criar uma sequência lógica, um algoritmo de programação pode ser mais demorado, aparentemente, mas não é. Porque você vai compensar esse tempo que você utilizou ao estruturar seu pensamento, você vai compensar esse tempo na hora de executar o código, porque na hora de você executar o código, suas ideias estarão muito mais claras e você sabe exatamente o caminho que você deve seguir. Por isso que eu acho fundamental que a gente estude a lógica de programação. E para estudar a lógica de programação, nós veremos conceitos de algoritmo e fluxograma. É uma aula bem curta, mas que é muito importante. Então, a lógica de programação. O que é a lógica? É o estudo do pensamento. Então, de tal forma para a gente chegar em conclusões verdadeiras. E essa lógica, ela é formada por premissas e conclusões. Então, a gente tem diversas premissas, a gente estuda essas premissas, a gente pensa nessas premissas para chegar numa determinada conclusão. Então, a primeira coisa antes de querer resolver um problema é sentar e pensar sobre a lógica que você deve seguir. Vou falar um exemplo de lógica. Todos os homens são mortais. Isso é uma premissa, é uma afirmação. Então, no seu problema ali, ao executar um código, você terá várias premissas, várias verdades. Então, uma premissa aqui: todos os homens são mortais. Premissa 2: Rubinho é homem. Então, se eu pensar que todos os homens são mortais e Rubinho é homem, lógico, aí eu vou falar a conclusão, que Rubinho é mortal. Entenderam como que funciona? Eu tenho as premissas, penso sobre as minhas premissas e aí eu chego em uma conclusão. E algoritmo? Algoritmo nada mais é do que você organizar o seu pensamento de uma forma sequencial, organizar a lógica de forma sequencial para resolver uma tarefa. Então, se eu tenho um problema ali, sempre que vocês forem fazer programação, é para resolver um problema. Então, pensem antes, definam qual que é a lógica e depois coloquem essa lógica em sequência, visando atingir o seu objetivo. A sequência da organização do seu pensamento a gente chama de algoritmo. E todo algoritmo ele é composto por instruções, que são regras ou ações para a sua execução. É a instrução que você vai colocar na sua programação. Tá? Mas as instruções elas não precisam ser na linguagem da programação, elas podem ser na linguagem humana. Então são instruções que eu vou organizar no papel, visando chegar naquele meu objetivo. Para que eu estou fazendo esse código? Porque eu quero chegar em um determinado objetivo. Então ali, defino a lógica, penso sobre as premissas e depois organizo essas lógicas em forma de instruções até chegar no objetivo. Então,
Se eu olhar o gráfico aqui, essa figura, a gente começa por onde? Pelo mais abrangente, que é a lógica. A lógica vai ordenar e vai dar coerência ao pensamento para chegar na verdade, como a gente viu a premissa e a conclusão. Depois que a gente definiu a lógica, a gente vai montar um algoritmo, que é uma sequência lógica. A gente vai organizar essa lógica para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Depois que a gente definiu o algoritmo, a gente vai pensar nas instruções, que são as regras ou ações dentro do algoritmo. Então, a gente vai transformar essa sequência lógica em instruções diretas, bem definidas. Mas essas instruções podem ser utilizando a linguagem humana. Por exemplo, vamos ver um algoritmo. Eu quero resolver um problema simples, chupar uma bala. Mas até uma questão simples como essa, ela envolve um algoritmo, que é uma sequência lógica de instruções. Por exemplo, primeiro, o que eu tenho que fazer? Colocar a mão no bolso, é uma instrução. Depois, pegar a bala. Depois, desembrulhar o papel. Depois, colocar a bala na boca. Depois, chupar a bala e depois jogar o papel no lixo. Tá? São instruções organizadas de forma lógica para atingir o meu objetivo, que é chupar a bala. Outro exemplo, agora um pouco mais complexo. Eu quero procurar uma foto dentro de um livro. Qual é o algoritmo que eu vou montar para isso? Para eu atingir esse meu objetivo? Primeiro, eu pego o livro. Depois, eu vou abrir o livro. Em seguida, eu vou visualizar a página. E aí, eu tenho uma condicional. Se a foto procurada estiver na página, aí eu vou fazer o quê? Realizar essas instruções. Eu vou anotar o número da página, guardar o livro e acabou o meu problema. Se isso não acontecer, eu vou para a instrução 5, que é: se a foto procurada não estiver na página, eu vou mudar a página e volto ao passo 3. Qual que é o passo 3? Visualizar na nova página. Se a foto procurada estiver na página, aí eu anoto o número da página, guardo o livro, enfim. Se não estiver, eu vou mudar a página e voltar ao passo 3. Entenderam como que funciona? Então aqui já é um algoritmo em loop, até eu atingir o meu objetivo. Percebam, a linguagem está na linguagem humana. Então isso aqui é um algoritmo. Sequenciei, pensei sobre o assunto, coloquei o meu pensamento em uma sequência e aí eu transformei tudo isso em instruções. Fluxograma. Fluxograma é uma forma de a gente organizar melhor. Ao invés de ficar escrevendo, a gente organiza melhor através de uma imagem. Então, o fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo o algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem, ou seja, a sequência operacional do desenvolvimento de um processo. É um algoritmo em imagem, que fica mais fácil para vocês entenderem, para vocês depois, a partir desse fluxograma, executarem o código. E o fluxograma, ele tem algumas formas que devem ser seguidas. Por exemplo, quando eu vou iniciar o código, ele tem esse formato aqui. Então, o início e o fim, ele respeita esse formato, com os cantos arredondados. Quando eu vou receber dados, informações, eu tenho esse formato aqui, de um losango. Quando eu vou processar, que é a parte de instruções, que é a parte do que a CPU deve realizar, tem essa forma de quadrado, que são as instruções que o computador deve realizar. Quando eu vou retornar os dados para o usuário, então ele tem um formato diferente. Então aqui é o formato de saída. Aqui eu processo os dados e envio para o usuário, para quem está interessado. Diferente da entrada. A entrada é o usuário ou os sensores que vão enviar
os dados para mim. Aqui eu vou enviar de volta os dados processados. Então, se a gente olhar aqui, essa aqui é uma estrutura de sequência de execução. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Tarefa é o que o computador está executando, então tem esse formato. Outro exemplo, eu recebo o valor de XY, duas variáveis. Então, se eu estou recebendo informação, coloco esse formato aqui. Então, eu sei que toda vez que eu tiver isso no meu fluxograma, eu tenho que fazer a leitura de um dado que alguém vai enviar para mim. O que eu faço depois com isso? Depois disso, eu vou executar uma tarefa, que no caso é uma conta. A conta é x mais y. Então, o usuário me fornece xy e a partir disso eu executo esse cálculo para achar o z. O que eu vou fazer com z? Eu vou retornar para quem está interessado. Então, aqui eu recebi a informação de xy, executei uma conta e aqui eu retorno o valor de z. Simples. Outro exemplo ali. Então, fiquem de olho aqui nessa condicional. Que é, aliás, esse é um losango. Esse aqui eu não sei qual que é o formato o nome correto desse polígono. Mas, enfim, como que é uma estrutura de repetição? Então, a estrutura de repetição vocês vão utilizar bastante no código, que é o exemplo que a gente fez aqui do livro. Isso aqui é uma estrutura de repetição. Por quê? Porque se você não consegue achar, se você não achou a foto na determinada página, você vai repetir o processo. Volte ao passo 3 e execute novamente. Se não achou na outra página, volte ao passo 3. É uma estrutura de repetição. Como que ela funciona? Então, o começo igual, eu tenho início. Se eu for receber dados, tenho entrada, tenho processamento e aí eu tenho uma decisão. Se acontecer alguma coisa, eu faço isso. Se não acontecer, eu faço isso e aí depois tem o fim. Então, isso é uma estrutura de repetição. Por exemplo, vamos olhar aqui nessa figura. Eu tenho uma condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou executar a tarefa 1 e 2. Se ela não for verdadeira, eu pulo essas etapas. O caso vamos pegar um caso prático, abastecer o tanque, aliás, se o tanque da gasolina está na reserva. Então, isso eu vou me perguntar, o tanque está na reserva? Se estiver na reserva, a resposta é sim. Se for sim a resposta, o que eu vou fazer? Abastecer. Se a resposta for não, eu vou abastecer? Não, eu vou direto então e vou realizar a próxima tarefa. Outro exemplo ali um pouco mais complexo. O tanque está na reserva? Sim. Se ele está na reserva, eu vou executar uma instrução. Verifique o trajeto. Eu vou verificar qual que é a distância do trajeto até chegar no meu objetivo. Faltam mais que 20 km? Se faltam mais que 20 km, significa que a gasolina não é suficiente. Então, eu vou abastecer. Se não é mais do que 20 km, então eu vou pular essa etapa e continuo o meu caminho. Se o tanque não estiver na reserva, aí eu já pulo e continuo o meu caminho direto. Vejam que dessa forma fica muito mais fácil para depois eu construir um código. Então, mais outro exemplo aqui. Calcular a média. Então, eu tenho aqui uma condição que tem duas possibilidades. Se for sim e se for não. Vou calcular uma média. Se a média for maior do que 7, sim. Então, o aluno está aprovado. A média é maior ou igual a 7? Não. Então, ele está de exame e aí depois eu fecho os conceitos dos alunos. Não tem muito segredo nessa parte, mas para reforçar a gente tem que relembrar e exercitar. Então, o exercício que eu proponho para vocês é o seguinte.
Eu quero que vocês desenvolvam algoritmo e fluxograma. Lembrando, o algoritmo é aquela lista com as instruções na linguagem humana. E depois do algoritmo, não pulem etapas. Vocês vão pensar, montar uma lógica. Da lógica, vocês vão passar para o algoritmo, que é aquelas instruções que vocês fazem neste formato aqui. O algoritmo é simples. Nesse formato, isso aqui é um algoritmo. Vocês vão escrevendo o que deve ser feito de forma bem informal, sem muito rigor técnico. Depois do algoritmo, vocês vão transformar em fluxograma. Aí, fluxograma já tem um certo rigor técnico. Então, eu quero um algoritmo e fluxograma que execute as seguintes funções. Vocês vão calcular a média final a partir de 4 notas bimestrais dos alunos. Então, vocês vão ter que receber esses dados. Então, ali vai ter uma entrada de dados. Não se esqueçam de colocar isso através de um fluxograma. A partir disso aí, vocês vão calcular. Então, a instrução é calcular uma média final. Então, a partir dos 4 dados, as quatro informações, vocês vão calcular uma média final. Depois, vocês vão definir se o aluno está aprovado, reprovado ou deverá fazer exame final de acordo com os seguintes critérios. Para ele ser aprovado, ele tem que ter uma média final maior ou igual a 7 e frequência de 70% nas aulas. Então, mais uma informação. Vocês não vão receber apenas as 4 notas bimestrais, vocês vão receber a frequência do aluno nas aulas. São 2 entradas, então, notas e frequência. E a partir disso, vocês vão calcular a média final e vão verificar, então, se ele vai estar aprovado. Para ser aprovado, tem que ter uma média maior do que 7 e frequência mínima de 70%. Ele pode ir para exame final. Para exame final, ele tem que ter uma média final entre 4 e 6,9 e uma frequência mínima de 70%. E o que ele tem que fazer para ser reprovado? Ele tem que ter uma nota menor do que 4 ou uma frequência menor do que 70%. Se ele tiver 10 e tem uma frequência menor do que 70%, está reprovado. Mas se ele tem uma frequência maior do que 70% e tirou 3, não vai nem para exame, ele já está reprovado direto. Depois, ele vai definir se ele foi aprovado ou reprovado após o exame final. Então, primeiro você define se ele for aprovado direto, matou o problema. Se ele for reprovado direto, também matou o problema. Se ele for por exame, aí você vai ter que depois definir se ele foi aprovado ou reprovado no exame final. Para ser aprovado, o exame final, como que você vai calcular depois que ele faz o exame? O exame tem peso 50% e a média final, que você calculou lá no início, tem um peso de 50%. Ou seja, aí você vai calcular o resultado final do aluno. Baseado nisso aqui, lembrando que para ele ser aprovado, ele tem que obter um conceito, uma nota maior do que 7. E com isso a gente encerra a aula sobre a lógica de programação.